E de novo, a teologia da libertação começa a ganhar mais um capítulo, mas agora no papado do Papa Leão XIV. O que será que está acontecendo aí em relação a essa questão de teologia da libertação? Fica comigo até o final do vídeo para você entender. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, filho amado de Deus, apesar de algumas pessoas não entenderem, né? Siga essas regras aqui que aparecem na sua telinha quando você for fazer os seus comentários, principalmente sobre a questão da teologia da libertação. Acusar o Papa, acusar o irmão, também é uma forma de desrespeito, tá bom? Então, bora para o vídeo, bora para o vídeo. Nós vimos aí que a Elise Allen fez um livro, uma biografia do Papa Leão XIV, baseado na entrevista que ele deu a ela. Então, a primeira entrevista aí, esse livro que já é a biografia do nosso querido Papa Leão XIV, tá bom? E estão saindo alguns trechos, eu ainda vou tentar comprar esse livro, tá bom? Mas ainda não consegui. E tá saindo alguns trechos dessa publicação do livro. Então é isso que a gente vai ver aqui. Eu já reagi a uma parte sobre a questão da liturgia, então já fiz um vídeo sobre isso. E saiu mais um aqui, trazido pela Mirth Medeiros, que é uma vaticanista brasileira, muito conhecida aí por trazer as informações lá na Globo News. E a gente já reagiu ela algumas vezes aqui. Então ela trouxe alguns trechos desse livro, traço aí entrevista, né? Então, o que é essa questão? Leão XIV chama Teologia da Libertação de grande escola, entre aspas. Então vamos entender aqui, né? O que ele diz? Vamos juntos aqui. A forma que as pessoas olham para o que rotulamos como teologia da libertação frequentemente é errônea e incompleta. Porque o evangelho prega a libertação, chama todos à liberdade. Portanto, a teologia da libertação, a partir da perspectiva de Gustavo Gutierrez, por exemplo, significa olhar através dos olhos dos pobres e com os pobres compreender como Deus está em e entre nós. Então, a gente já falou isso aqui muitas vezes em relação à questão da teologia da libertação. Aliás, às vezes algumas pessoas acusam a gente de ser tele, mas nós não somos. O que foi condenado pela Igreja Católica é a teologia da libertação marxista. Isso significa o quê? Usar a teologia da libertação, usar o evangelho com base na ideologia marxista. E aí isso é totalmente errado, porque usa-se o evangelho a favor de uma ideologia. No caso do que o Papa Leão XIV está trazendo aqui, é em relação a uma teologia boa. São João Paulo II já falou isso, Bento XVI também falou, Papa Francisco nem se fale, né? Até porque o pessoal acusava ele de ser TL. Inclusive, Papa Francisco também teve frases, nós já trouxemos aqui no canal anteriormente, dele condenando a teologia da libertação marxista. E a gente precisa fazer essa diferenciação, que infelizmente, nos nossos tempos, apesar de ser um grande número de informações, as pessoas estão deturpando, não entendem, né? Ou é 8 ou é 80, mas existe aí o meio termo que não é estar em cima do muro, tá? Existe também essa diferença. Vamos a mais um trecho aqui. Não significa necessariamente que esteja promovendo, olha só, a ideologia marxista, mesmo que nós a tenhamos rotulado assim. Nesse sentido, creio que há muitos estilos dentro dessa grande escola da teologia da libertação. Promover um senso de comunhão eclesial, construir comunidade, tinha um sentido perfeito para mim como agostiniano, e a partir da experiência da igreja que eu tive. Inclusive, em relação ao Papa Francisco, muitos falavam que não era nem teologia da libertação, que é a teologia do povo. Então, o que o Papa tá dizendo aqui? De que essa questão da teologia da libertação, ela não promove a ideologia marxista, mesmo que muitos tenham arrotulado assim. Então, é o que eu falei, a gente tem que saber diferenciar a ideologia daquilo que de fato é uma teologia que traz a reflexão sobre a libertação. E não a libertação de coisas materiais, mas é a libertação dos nossos pecados, né? Até muitos dão exemplo da libertação lá dos hebreus, da época do Egito. Então, a gente saber fazer essa diferenciação. Isso é o que tentaram fazer em Chulucanas, inclusive hoje, e pouco a pouco é interessante que esse programa pastoral em particular, novo modelo de paróquia, tenha crescido. A Diocese Peruana de Chulucanas foi a primeira, talvez, em toda a América Latina, mas especialmente no Peru, que adaptou esse programa pastoral. Antes era uma paróquia aqui e outra ali, porém essa foi em nível diocesano. Agora, muitas partes do Peru que adotaram seja a metodologia ou os princípios similares, as mesmas palavras que usamos no sínodo, sobre a sinodalidade, de participação, comunhão e missão também surgem nesse programa. Sendo assim, o Vaticano II sendo aplicado, e isso para mim foi uma experiência muito rica, a qual fez
muito sentido para mim. Então aqui tem também alguns comentários, inclusive o irmão até fala, né, o que vai ter de gente arrancando os cabelos, vida longa ao Papa Leão XIV. E aí o pessoal falando, né, que também lembra disso. Aqui o irmão falando se essa grande escola seria no sentido quantitativo, sobre as diversas possibilidades da teologia da libertação, e não no sentido qualitativo, como se estivesse elogiando a teologia da libertação. Na realidade, é os dois pontos, né? Quando muito se criou, por conta de erros também de padres que usaram a teologia em favor de uma ideologia, ficou essa mancha sobre a teologia da libertação, que muitos hoje em dia já tentam mostrar que não é assim. A igreja sempre tentou, gente, mas é porque, né, acabava que os que deturparam as coisas gritavam muito mais alto do que outros. Aqui o Papa Leão XIV, ele traz tanto a parte de quantitativo nessas questões de princípios similares, da metodologia, mas também da questão do qualitativo, né? Até pensando dentro do que a teologia da libertação marxista traz, a gente também pode aprender o que não fazer com o evangelho, né? Uma coisa que a gente aprende também na igreja. Os maus exemplos nos ajudam a não fazer aquilo. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele traiu Jesus. Ele é um exemplo para nós do que não fazer, né? Por quê? Depois da sua traição, aconteceu toda aquela desgraça na vida dele. Então, é um exemplo do que nós não devemos fazer. Tudo nessa vida nós precisamos aprender. E aí, tem um comentário aqui muito, muito importante. Bento XVI distinguiu na teologia da libertação um núcleo legítimo, fiel ao evangelho, marcado pela opção pelos pobres e pela justiça social, e um desvio quando reduz a fé à ideologia política com base marxista, que foi isso que eu falei. Ele defendeu que a liberdade cristã é integral em Cristo, pela conversão e pela caridade, que é também isso que o Papa Leão XIV trouxe aqui, da questão da sinodalidade, a participação, a comunhão e a missão. Na mesma linha, Leão XIV reafirma o aspecto positivo da teologia latino-americana da libertação, desde que permaneça enraizada no evangelho, mostrando que não há novidade, a não ser para os incautos. Então, vamos ver como isso vai repercutir na internet agora, porque eu tava até lembrando, né, aqui em casa, de que na época do Papa Francisco, a igreja se empolgou muito. Não eram esses ataques que a gente viu ao longo do papado dele, principalmente no final da sua vida. Não eram esses ataques. Todos tinham muito... Apesar da mídia trazer algumas narrativas, o Papa Francisco foi muito querido. E também ao longo do seu papado. Mas é que os ataques, né? Os fake news, as bobeiras, começaram a surgir muito depois. O Papa Leão XIV nem se fala, né? Ele, claro, também é muito querido por todos nós. Mas vamos ver se a partir agora dessa entrevista, a partir de muitas ações dele, como que vai repercutir. Já tem muitas pessoas que amavam o Papa Francisco e têm criticado no sentido assim, dando uns cutucões no Papa Leão XIV, mas com base em narrativas também. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer com o Papa Leão XIV aquilo que fizeram com o Papa Francisco, né? Por conta de algumas coisas que eu não concordo com o Papa Leão XIV. Lembrando, gente, o Papa, ele não tá aqui para fazer aquilo que a gente quer. O Papa tá aqui para fazer aquilo que a Igreja de Cristo precisa e vem ao longo dos milênios aí. E eu deixo uma reflexão aqui pra você, né? Principalmente você que não gosta da teologia da libertação. Talvez seja necessário agora você pegar todo esse estudo que você tem de teologia da libertação e saber diferenciar aquilo que é ideologia, porque isso você já sabe o que é ideologia. O que a ideologia fez tentando deturpar a teologia da libertação. E enxergar que existe sim um ponto positivo na teologia da libertação. Agora eu quero ver o que as pessoas vão falar, né? Porque estavam tratando o Papa Leão XIV como se fosse um tradicionalista, assim, né? Como que vão tratar ele depois dessas falas? Aliás, já estavam tratando ele, inclusive, como comunista. E se muitos que batiam na teologia da libertação vão continuar batendo ou vão ficar quietos diante dessas afirmações do Papa Leão XIV? Olhem aí para que eu consiga esse livro. E aí eu quero ler, tanto tem esse livro, tem o livro também da vida do Papa Francisco, que eu preciso terminar para trazer aqui um vídeo para vocês, e para que a gente possa refletir melhor sobre todos esses temas aí. Agora me conta, o que você aprendeu sobre teologia da libertação? Essas falas do Papa Leão XIV deu um choque na sua cabeça e no seu coração? Deixa aqui nos comentários, mas filho amado de Deus, faça seus comentários, vamos repetir, faça seus comentários seguindo essas regrinhas aqui, tá bom? Se você chamar o Papa Leão XIV de TL comunista, me chamar de TL comunista, isso já é uma falta de respeito, então você já quebra essas regrinhas, tá bom? Faça seus argumentos com base nessas informações, mas lute para não atacar as pessoas, tá bom? Não esquece do seu joinha, de se inscrever no canal e também ativar o seu sininho.
Então é isso, até o próximo vídeo, até as próximas notícias do nosso querido Papa Leão XIV. Tchau!